E por fim, o nosso ordenamento jurídico segue uma hierarquia das normas, sendo que no direito comum segue um critério rígido de escalonamento das normas, onde os diplomas normativos estão colocados em um sistema que tem na sua base a norma mais inferior e no seu ápice a norma mais superior. Na hierarquia das leis, ocupa uma categoria intermediária entre a Constituição Federal e as leis ordinárias. Pode tratar dos mais diversos assuntos, como, por exemplo, as leis ordinárias, temos os códigos em geral, civil, penal, e a lei sobre o regime jurídico dos servidores federais. As leis delegadas têm a mesma hierarquia das ordinárias. Hierarquia das leis, então. Em todos os estados, as leis proporcionam uma hierarquia, uma ordem de importância, na qual as de menor grau devem obedecer ao de maior grau. A hierarquia trata-se, portanto, de uma escala de valor, a semelhança de um triângulo pirâmide chamado de Hans-Kelsen. A pirâmide de Kelsen representa um sistema normativo que há normas de hierarquia diversas. No topo da pirâmide está a nossa Constituição Federal. Em nível intermediário estão as leis. Em níveis inferiores, os decretos editados pelo Poder Executivo, por exemplo. Qual é a norma de maior hierarquia no direito brasileiro? São normas constitucionais, ou seja, o grau mais elevado da hierarquia. Então encontra-se a nossa Constituição, ao qual todas as demais normas se devem subordinar, ocupa o primeiro plano de hierarquia jurídica e as demais devem conformar-se às suas disposições, o princípio da constitucionalidade, que exige a conformidade de todas as demais normas. Podemos dizer que a Constituição é a norma mais importante do país. Ela organiza o funcionamento do Estado e confere diversos direitos e garantias ao povo. Nenhuma lei pode contrariar a Constituição, pois ela está no topo do nosso ordenamento jurídico. Quanto à hierarquia, a autora as classifica como normas constitucionais, ou seja, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, decretos regulamentares, normas internas e normas individuais. Estão repassados nos quadros seguintes. Então, a lei ordinária. Como o nome já sugere, a lei ordinária é o tipo de norma mais comum apresentada e discutida no processo legislativo. Essas leis geralmente contêm normas gerais e abstratas, ou seja, abrange toda a população. As leis ordinárias são aprovadas nas duas casas legislativas, por maioria simples, depois deve passar pelo presidente, que decide se veta ou sanciona a lei. Para se entender o que é a maioria simples, vamos usar um exemplo. O Senado, digamos que certo dia, dos 81 senadores brasileiros, apenas 60 estão presentes. Para que naquele dia um projeto de lei ordinária seja aprovado pelo Senado, basta que 31 senadores votem a favor desse projeto. Lei complementar. Esse tipo de lei surge por exigência da Constituição. Onde a Constituição disser que alguma lei específica irá regulamentar a matéria em questão, é necessário criar um projeto de lei complementar. Os projetos de lei complementar são aprovados por maioria absoluta, retomando o exemplo do Senado. A aprovação de uma lei complementar nesta Casa Legislativa só acontecerá se ela alcançar 41 votos favoráveis, que é a maioria absoluta dos 81 senadores. Portanto, mesmo naquele dia que apenas 60 senadores vierem ao trabalho, ainda assim 41 deles teriam de votar a favor da lei complementar, tornando sua aprovação um pouco mais difícil. Depois de aprovado no Legislativo, elas também passam pela sanção presidencial. Medidas provisórias. Essas medidas são elaboradas exclusivamente pelo Presidente da República, em caso de relevância e urgência. Veja o artigo 62 da Constituição. O diferencial desse tipo de norma é que ela tem força de lei e entra em vigor imediatamente, antes mesmo de ser colocada em votação na Câmara e no Senado. As medidas provisórias são submetidas à Câmara imediatamente, dentro de 60 dias. Após a edição da medida provisória, as duas casas legislativas devem votar se ela deve ou não ser convertida em uma lei. Um detalhe interessante é que, se em 45 dias a medida provisória ainda não tiver sido apreciada, ela entra em regime de urgência e tranca a votação de todas as outras matérias em pauta. Se nada for definido até o prazo de 60 dias, o Congresso ainda pode prorrogar sua votação por mais um período de 60 dias. A medida provisória, pelas suas características especiais, é um importante instrumento à disposição do Presidente da República, para que ele possa colocar em prática medidas que entenda como necessárias naquele exato momento. Emendas à Constituição. As emendas constitucionais, que são originadas das famosas propostas de emenda constitucional, ou simplesmente PEC, são mais um tipo específico de norma a ser votada pela Câmara e pelo Senado. É através das PECs que se pode mudar a Constituição Federal. A Constituição é a base do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a todos os brasileiros uma série de direitos fundamentais, além de organizar a própria estrutura do Estado brasileiro. Assim, as PECs recebem um tratamento diferenciado em relação aos outros tipos de projetos. Em primeiro lugar, nem todo mundo pode propor uma emenda. Elas podem ser propostas apenas por 1/3 dos membros da Câmara ou no Senado, pelo Presidente da República
mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Também existe diferença na ordem de votação das PECs. Ao invés de ser aprovado por maioria absoluta ou simples, uma PEC precisa de aprovação de uma maioria qualificada, ou seja, de 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Isso significa que uma PEC só será aprovada no Senado, por exemplo, se contar com o voto favorável de 49 senadores. Além disso, ela passa por votação em 2 turnos, em ambas as casas, antes de ser promulgada. Por outro lado, ela não precisa passar pelo veto presidencial, porque a Constituição é de competência do povo, cujos representantes são os parlamentares. Decretos legislativos. Os decretos legislativos envolvem sempre matérias cuja decisão depende somente do Congresso Nacional, que é a reunião da Câmara e do Senado. Alguns exemplos de matérias que são de competência exclusiva do Legislativo e, portanto, são definidos por decreto legislativo são: resolver questões relativas a tratados, acordos ou atos internacionais, autorizar o presidente a declarar guerra ou paz e autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentar do país por mais de 15 dias. Os decretos legislativos também precisam ser aprovados na Câmara e no Senado. Para saber todas as matérias de competência do Congresso, leia o artigo 49 da nossa Constituição. Resoluções. As resoluções estão na ordem de interesse interno de cada casa do Congresso, ou seja, trata-se de matéria de competência exclusiva da Câmara ou do Senado Federal. Os efeitos de uma resolução costumam ser apenas internos a essas casas. Para saber as matérias de competência de cada casa legislativa, leia os artigos 51 e 52 da Constituição.